Ah, você que quer saber mais sobre a importância de servir a Deus, é? Ok. Bem, frase para começar o vídeo. Chamo isso de frase de Deus. Servir é uma chatice se você não gosta de servir, mas servir é a única coisa que vai fazer você ser feliz. Olá, para você que não me conhece, meu nome é João Vitor, esse é o canal Conhecer Jesus 7. Conhecer Jesus, que esse é o nosso propósito de vida, e 7, que é justamente de perfeição, que está justamente apontando para Jesus. Jesus é perfeito e é Ele que nos faz a gente ser semelhantes a Ele, né? A gente a cada dia nos aproximar dele e sermos aperfeiçoados, né? Para um dia sermos perfeitos. E hoje a gente vai entender o que é a verdadeira felicidade, como alcançar ela e o que o serviço a Deus tem a ver com isso. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 15, para a gente poder entender melhor esse assunto. Vou ficar esperando aqui você. Já achou? Tá bom, então já dei tempo demais. Então vamos lá. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. Diz assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Para a gente entender esse capítulo, primeiro vamos dar uma olhada no contexto do livro, que é justamente o contexto do livro de Lucas, o contexto histórico. Quando a gente vai ver a história do livro de Lucas, a gente vê que Lucas, ele foi um médico gentil, que apesar de ele não ter visto Jesus, né? Ele foi um discípulo de Jesus, ele acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, e provavelmente em uma das viagens missionárias que Paulo ele foi preso em Roma, ali entre 59 e 63 depois de Cristo, é que o Evangelho de Lucas, que foi no capítulo que a gente leu agora, foi escrito. Então, agora que a gente entendeu o contexto histórico, agora a gente vai para o contexto do capítulo. Então, esse capítulo ele aborda justamente a alegria da salvação, né? De quando a pessoa
se arrepende do que ela fez, né, de seus pecados. E essa alegria, ela é abordada nas 3 parábolas que a gente vê aqui ao longo desse capítulo, né? Que tem a da ovelha perdida, da dracma perdida, que era tipo uma moedazinha perdida, e a do filho pródigo, que foi a que a gente acabou de ler. Então a gente tá na terceira, né, delas. Tá bom, entendi até agora, mas o que isso tem a ver com a alegria da salvação, a alegria de viver, a alegria em servir? Onde é que essa alegria ela se encontra nessa parábola? Quem é que está feliz aqui? Então, para que a gente saiba quem é que está feliz nessa parábola, a gente vai ter que olhar as reações dos personagens que estão na parábola. E se a gente for analisar profundamente, a gente vê que existem aí 4 reações. 4 reações que a gente vê ao longo do capítulo, né? Que é do pai, do filho mais novo, do filho mais velho e o outro, vocês vão saber depois. Então continue assistindo para saber qual é o 4º personagem. Sim, tá bom. Sim, continuando. Então, antes da gente saber as 4 reações dos 4 personagens, primeiro eu queria contar uma pequena historinha para vocês. Bem, é o seguinte. Um dia eu fui cortar o cabelo junto com meu pai e o lugar estava bastante movimentado, só que ao longo do tempo as pessoas foram saindo, né, cortando o cabelo. E eu cortei meu cabelo primeiro, depois o meu pai cortou o cabelo. Quando meu pai estava cortando o cabelo, aconteceu que as pessoas saíram e entrou um cara assim da minha idade. Eu acho que só uns 2 anos mais velho. Da minha idade. Sim, aí eu fiquei lá esperando meu pai, né? E eu tava até com o celular, mas só que eu não queria mexer porque eu não gosto de ficar mexendo no celular direto, então eu fiquei simplesmente olhando pro nada, sendo que eu poderia muito bem falar com ele sobre Jesus, assim, não de uma forma direta, mas com assuntos relacionados à Bíblia. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu vi no celular dele que tava papel de parede, que ele jogava, eu acho que futsal, era vôlei, nem lembro mais. Sim, mas que ele tava jogando um esporte. Sim, eu poderia muito bem entrar nesse assunto e falar com ele que eu corria e a gente começar a conversar sobre isso. E assim eu poderia muito bem entrar com a palavra de Deus para ele. Só que isso acabou ficando só na mente, porque eu com vergonha não falei nada o tempo inteiro. Meu pai terminou de cortar o cabelo e simplesmente a gente foi embora. E eu perdi aquela oportunidade. Bem, lição. Mesmo que você tenha vergonha, faça aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Deus ele está dando dons para você. Então mesmo que você tenha vergonha de usar aquele dom, use, vai com vergonha mesmo. Mesmo que você, tô com vergonha, tô com medo, leva o medo junto com você e vai mesmo assim. E você vai ver que aquilo ali ele vai passar. É temporário. Não é algo que vai ficar assim, pelo tempo todinho. Deus, à medida do tempo, ele vai diminuindo a vergonha e o medo. Eu não tô dizendo que você nunca mais vai sentir, não. Porque quantas vezes eu já senti vergonha e medo de falar na palavra de Deus para as outras pessoas. Só que hoje em dia eu já estou mais acostumado, mas de vez em quando eu sinto. Então, essa é a lição que fica com essa pequena história que eu contei para você. Então, continuando agora que terminamos essa pequena história, vamos ver as 4 reações dos personagens. Um breve resumo. A gente vê que no início do capítulo,
o filho ele trata o pai com ódio. O filho ele fala assim de uma maneira horrível. É como se o filho estivesse pedindo para o pai morrer naquela hora, justamente para o pai adiantar a herança que o filho, no caso ele, só iria receber quando o pai morresse. Então ele quer agora. Ele está tipo dizendo, vamos fingir, pai, que você morreu agora e eu quero dinheiro da herança. Então, primeiro personagem, o pai, com certeza ele ficou muito, mas muito triste com o negócio desse. Então, primeiro personagem, o pai, descartado nas possibilidades de ser o personagem feliz. O segundo personagem, que é o filho mais novo, a gente vê que ao longo da parábola acontece, né, que ele gasta a grana dele todinha com tudo que não prestava. E a gente vê que depois ele gasta a grana dele todinha, né? Ele fica sem nada, o país onde ele tá começa a ter uma grande fome, ele começa a passar fome e ele começa a trabalhar para um dos cidadãos, um dos caras daquela cidade, guardando comida, né, para os porcos, guardando os porcos. Ele queria comer da comida dos porcos, mas só que ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada para ele. Então, ele se arrepende do que fez e volta para casa. Ele volta para casa triste. Então, segundo personagem, descartado. Terceiro personagem, que é o irmão mais velho, a gente vê que no final da parábola, a gente nem leu esses versículos, porque senão vai ficar muito extenso, muito grande. Então, tô só dando uma explicação para você. O irmão mais velho, a gente vê que no final da parábola, ele também dá com raiva. É como se ele estivesse dizendo, eu não tive a mesma coragem do meu irmão mais novo, né? Do meu irmão. Mas eu também não gosto de você, pai. Eu não gosto dessa casa. E eu odeio você, o meu irmão, odeio todo mundo. E eu não quero saber do Senhor. É como se ele estivesse falando isso. Então, terceiro personagem, o irmão mais velho, tá infeliz também. Então, o pai infeliz, o irmão mais novo infeliz e o irmão mais velho infeliz. Então, quem é que sobra aí? Bem, lembra do quarto personagem que eu falei para você continuar assistindo para saber agora? Pronto. É esse mesmo. Os servos. Os servos são os únicos personagens nessa parábola que eles estão felizes. Os únicos. E a gente vê que os servos, eles fazem tudo que o pai ele manda. Então aquela visão que a gente acha que o filho mais novo chegou e o pai ele preparou a comida, botou sandália nos pés dele, botou um anel no dedo dele, vestiu ele. Não. Quem fez isso foram os servos, não foi o pai. O pai ordenou aos servos para que organizassem o filho, vestisse ele, botasse anel, sandália e todas as outras coisas. Então a gente vê que do mesmo jeito desses servos é a gente também. E a gente vê que tudo que Deus criou, ele tem um propósito, ele serve para alguma coisa. Exemplo bem simples, simplesão. O sol ele serve para iluminar, para aquecer o planeta Terra, e ele é uma das coisas usadas por Deus para manter a gente vivo hoje. A água serve para hidratar o nosso corpo e para que a gente possa, para que o nosso corpo ele possa funcionar. E se você olhar os animais, as plantas e todas as outras coisas têm uma serventia, serve para alguma coisa. E a gente não é diferente. A gente tem um propósito, tem dois propósitos, o geral e o específico. O geral é o quê? Honrar e glorificar o nome de Deus. Isso é, a gente serve, a gente
O nosso maior propósito é glorificar a Deus, é dar glória a Deus através da nossa vida. Esse é o geral. O específico, bem, aí vai de acordo com o dom, com o talento que você tem. Se você pinta, se você desenha, se você toca violão, se você toca piano, algum outro instrumento, se você gosta de pregar, se você gosta de... tem muita coisa, muita coisa. Então, esse é o propósito geral, né, da glória a Deus, e o propósito específico vai de acordo com o seu dom, um talento que Deus deu para você. Então, com isso a gente consegue ver que se a gente foi criado para servir, então essa é a única coisa que vai fazer a gente feliz. Se lembra da frase no início do vídeo? Servir pode ser uma chatice se você não gosta de servir. Mas servir é a única coisa que vai fazer você feliz. Por quê? Porque você foi criado para isso. Você foi criado para servir. Você foi criado para usar os dons e os talentos que você tem, mas que Deus deu para você, para que Deus ele seja honrado e glorificado. E você pode falar: ah, mas como é que alguém vai ser só feliz servindo? Ninguém vai ser feliz só servindo. Bem, essa é a nossa visão. E é por isso que Deus ele quer nos transformar, quer transformar essa visão, quer transformar a nossa mente, para que nós possamos ser salvos. Porque o céu, ele não é, ele é um lugar, o céu é um lugar que uma das principais características de pessoas que vão estar lá é que elas gostam de servir. Então, e aí? Você tá servindo? Bem, última frase para deixar você pensativo e para que você tome uma atitude com relação ao que foi falado aqui nesse vídeo, o que Deus falou para você, é uma frase aqui de Alejandro Bulhon, um grande evangelista, né, internacional que pregou no último século. Parecido com Billy Graham, podemos dizer assim. Qualquer método que deixe o crente sentado, observando os outros, cumprindo a missão, não é coerente com o plano divino. Isso é, qualquer método de evangelho, da palavra de Deus, que deixe você sentado, sem fazer nada, só observando os outros fazerem as coisas, os outros cantando, os outros pregando, os outros administrando o som, os outros servindo nas mais variadas coisas, e só você lá olhando e observando, isso não está de acordo com o plano de Deus. Então, conselho para você: siga o plano de Deus, cumpra o propósito que Ele deu para você, sirva. Você vai ver, essa vai ser a única coisa que vai fazer você feliz. Agora, sirva para Deus, sirva para Jesus, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Até um próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo e compartilha para os seus amigos, no grupo da família e para as pessoas que você conhece, para que elas possam saber a importância de servir, tá bom? Até mais, fique com Deus. Vitor, a gente já tá indo, tá? Falta só encher as garrafas e limpar a gala das calopsitas, tá bom? Quando eu chegar eu quero isso feito, viu? Tá bom. Eu me esqueci. Vitor. Bem,
Já aconteceu isso que você acabou de ver? Diz aqui nos comentários. Sim, então vamos lá para o assunto de hoje. Hoje a gente vai entender um pouco sobre domínio próprio. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Duas horas depois. Ok, tá bom. Então vamos lá. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Bem, para a gente entender essa passagem, como nós sabemos, nós temos que olhar o contexto. Então a gente vai olhar o contexto histórico na passagem que a gente acabou de ler. A gente vê que aqui nesse capítulo está falando de Elias. Mas quem é Elias? Elias, ele foi um homem escolhido por Deus para fazer com que Israel acordasse da idolatria que eles estavam realizando, adorando outros deuses e deixando de adorar um único e verdadeiro Deus, que era o Senhor, né? Então a gente vê que Deus ele chama Elias, e Deus ele faz coisas extraordinárias tanto na vida de Elias, assim como também na vida das pessoas que o cercam. E a gente vê que a história de Elias ela começa ali, né, pelo capítulo 17 do livro de 1 Reis, e a gente já vê aqui que Deus ele sustenta Elias, fazendo com que corvos tragam comida para ele. Depois acontece de Deus usar Elias para ajudar uma viúva lá de Sarepta, que é uma região, né, dali. Logo depois tem a questão da vitória que Elias ele tem no Monte Carmelo, onde ele desafia os profetas de Baal para que então, Elias fizesse um altar e os profetas de Baal fizessem outro altar. E no caso ia se ver, esses altares foram construídos para o quê? Para o povo ver qual dos deuses, né, podemos dizer assim, iam responder. Se o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus verdadeiro, ou Baal, profetas de Baal acreditavam. Então a gente vê que os profetas de Baal ficaram lá o dia, bem dizer, todinho, se cortaram, por todo canto, colocaram o sangue deles, ficaram rodando no local e clamando e chorando e se ajoelhando e se prostrando, e nada aconteceu, nada. E engraçado que Elias ficou até rindo da cara deles, provocando eles. Ah, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja viajado, pode ser que ele esteja fazendo outra coisa. Por que vocês não gritam mais alto? Acho que ele não está escutando. Então, depois dessa humilhação que esses profetas de Baal passaram, logo depois Elias, não vou dar detalhes, né, mas ele pede lá
para trazer muita água mesmo, para colocar ali em todo o altar do sacrifício que foi preparado. Então ele faz uma oração e Deus ele manda fogo do céu e consome tudo, água, tudo, sacrifício, tudo. Tudo é consumido e logo depois a gente vê que Elias ele vai lá e mata todos os profetas de Baal. Então depois disso acontece que o rei Acabe e Jezabel, que era justamente quem estava ali comandando Israel naquele momento, a gente vê que Jezabel ela dá uma ordem para quê? Para que matassem Elias. Nesse momento Elias ele fica desesperado. Ele corre para salvar a sua vida. Ele deixa tudo e corre e vai para o deserto, no meio do nada, para que ninguém pudesse achar ele. Só que de ele ficar tão desesperado, acontece que ele também começa assim a ficar desanimado, triste. E a gente vê que Elias aqui, ele chega a ficar no estado depressivo. Que no versículo 3, ele estava desejando salvar sua vida, ele estava desejando vida. Só que no versículo 4, tem uma mudança assim, tipo, repentina, brusca, do nada. Que ele agora ele quer morrer, ele deseja a morte dele. Ele pede a Deus que Deus ele mate Elias, que ele tome a vida dele. E a gente vê aqui a paciência de Deus para com Elias, porque ele poderia muito bem fazer o desejo de Elias, só que não, porque Deus ele tinha um propósito maior na vida de Elias. Ainda tinha muita coisa que Deus iria usar Elias para fazer, para que o povo de Israel ele voltasse a adorar a Deus. E a gente vê que todo o tempo Deus está lá cuidando de Elias. Deus ele manda um anjo que toca Elias enquanto ele está lá dormindo e deseja a morte dele, né? Um anjo chega lá, toca nele, acorda ele e diz para ele comer e dá pão e água. E isso acontece 2 vezes, até que depois dessas 2 vezes ele vai e faz uma caminhada durante 40 dias até o Monte Horebe, que é justamente o monte onde Moisés ele recebeu os 10 mandamentos, podemos dizer, lá há muito tempo atrás, né? Então agora quase que nem fosse a história se repetindo. E a gente vê que depois dessa caminhada de 40 dias, né, que ele faz até esse Monte Horebe, ele entra numa caverna ali que tem perto do monte. Deus, ele pergunta para Elias o que ele está fazendo ali. E Elias responde que ele está fugindo, né? Fugindo daqueles que procuram tirar a vida dele, daqueles que deixaram Deus de lado. Então por isso que ele está ali para preservar a vida dele e também a adoração a Deus. E ele achava, interessante que ele achava que ele estava sozinho, que era só ele que estava adorando a Deus, ninguém mais em Israel estava. Só que depois Deus vai lá e diz para ele que ainda há 7.000 pessoas, 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal, estão adorando o verdadeiro Deus. E a gente vê aqui, durante toda essa história, essa passagem, que a cura justamente para a depressão de Elias, para a ansiedade que ele estava
sentindo em relação ao futuro, e também para o domínio próprio que a gente é muito necessário nas nossas vidas hoje, ainda mais principalmente com esse carinho que você está assistindo esse vídeo aí, né? O celular, ou talvez um computador, ou tablet, ou TV, não importa qual seja o meio que você esteja usando, né? O domínio próprio ele é muito importante para que esse meio que a gente está assistindo, que você está assistindo esse vídeo agora, ele não te domine, mas que você seja usado por Deus para dominar esse meio, para a glória de Deus. Amém? Então, a cura para isso é um novo estilo de vida. Como assim um novo estilo de vida? Se você não percebeu, deixa eu voltar aqui. A gente vê aqui que a cura para a depressão, ansiedade de Elias foi o que? Primeiro, comida. Então a gente vê a alimentação saudável. É uma coisa que a gente vê lá desde o início, desde que Deus ele criou o mundo, lá em Gênesis 1. Eu não lembro o versículo agora, mas parece que é o 24 ou 27. Deixa eu ver. Sei que é em Gênesis 1. Você dê uma olhada lá depois, que Deus ele vem falando pra gente comer de frutas, grãos, legumes, sementes. É isso que nós devemos comer, é isso que nós devemos focar, uma alimentação saudável. E a gente vê logo em seguida que a água, né, a hidratação que nós devemos ter. Então beba água, pelo amor de Deus. E também a gente vê depois a caminhada que Elias faz, que a gente pode comparar isso ao exercício físico, que é algo que a gente tem que fazer. Pelo menos você fazendo 3 vezes por semana, você tem que fazer exercício físico, porque nós fomos criados também para a gente se exercitar. Nosso corpo não foi criado para ficar parado. Nosso corpo foi criado para se movimentar, para correr, para outros esportes, sei lá, futebol, natação, vôlei, basquete e essa penca de esportes que a gente já conhece. Isso é algo que a gente deve praticar, sim. E a gente vê também que além desses remédios, né, há muitos outros. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai passar um mó tempão, que Deus ele faz com Elias, que Deus ele mostra para Elias que ele não está sozinho. Deus mostra para ele um novo estilo de vida, uma nova vida. E a cura só foi possível por causa disso. Então a última coisa que eu quero dizer para você é: vigie e ore. Que a gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, no versículo 41. 26, 41. Mateus 26, 41. Que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então a gente vê aqui que a chave, a cura para a depressão, para a ansiedade, para o desequilíbrio que nós muitas vezes temos com relação às redes sociais, com relação também às outras coisas, como trabalhar demais, estudar demais, é justamente a gente vigiar e orar. Que nós temos que pedir a Deus cura para todo problema que a gente vê pela frente, que acontece com a gente, né? Tanto cura como sabedoria para lidar com os problemas da vida.
Só que também a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é esse o conselho que a palavra de Deus queria deixar para você hoje. E aí, você está tendo uma vida equilibrada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios que ela nos deixa? Até um próximo vídeo. Fique com Deus e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, para que elas possam saber a importância de ter uma vida equilibrada, de ter uma vida onde a gente não foca só numa coisa, mas sim a gente consegue fazer um pouco de cada um. Assim como a palavra de Deus diz, tudo tem um tempo específico. Tudo tem um tempo. Então compartilha com as pessoas que você ama, para que elas possam entender isso. E também em grupos de família, seus amigos e todas as outras pessoas, tá bom? Para que elas possam conhecer a palavra de Deus. Se inscreve também nesse canal, ative as notificações para que você possa saber dos próximos vídeos. Tchau, até mais. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. E aí, jovem Deus, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre eternidade. Bem, a gente vai entender o que acontece depois que a gente morre. Quando a gente morre, a gente ainda faz alguma coisa, sei lá, por exemplo, você ainda pensa, ou se não, um espírito sai de dentro de você, você fica vagando por aí. Será que é isso mesmo? O que a Bíblia diz sobre isso? Tudo isso a gente vai entender nesse vídeo. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos lá. Como a gente acabou de ler em Eclesiastes 3:11, a gente pode ver que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. O que isso significa? Significa que Deus criou originalmente a gente para eternidade. Só que após a entrada do pecado no mundo, a eternidade acabou indo por água abaixo, caindo fora. Mas, graças a Deus, Deus enviou Jesus para que pudesse morrer por nós. Então, aí a gente pode entender que nós não fomos feitos para nascer somente para isso, né? Somente para nascer, crescer, reproduzir, no caso, gerar filhos e depois morrer. A gente não foi feito para isso somente. É claro que tem muito mais coisa do que isso. Nós fomos feitos para a eternidade. E a preparação para ela começa hoje, aqui, agora. Nesse exato momento, enquanto a gente ainda estamos vivos. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, quando nós morremos, nós não pensamos em mais nada. Nós não fazemos mais nada. Quando a gente morre, é como se fosse um sono profundo. Sabe aquele sono que você dorme, você passa a noite, você nem percebe, não acorda durante a noite, você dorme lá, tranquilo. Quando você acorda, já amanheceu. A morte é parecida. Quando você morre, você fecha os olhos e é como se você tivesse dormido. E você só vai abrir os olhos
se você estiver salvo, quando Jesus voltar. Se você não estiver salvo, você vai ter, depois de Jesus voltar, vai passar 1000 anos, que é chamado milênio, e aí você vai ressuscitar para a ressurreição dos ímpios. Ressurreição dos ímpios. Os ímpios eles serão ressuscitados apenas para serem eliminados completamente. Isso não é aquela ideia de que ficar queimando no fogo do inferno pela eternidade inteira, um tempo eterno. Não é isso. Significa queimar no fogo do inferno pelos séculos dos séculos, como tem até alguns versículos da Bíblia que diz, significa a consequência. Isso Deus vai mandar fogo e vai destruir a todo o mal e a todos aqueles que estiverem com o mal, e ele vai eliminar eles completamente, de uma vez só, numa hora só. Só que a consequência disso vai ser eterna. Por quê? Não existirá mais mal. Entendeu? E eu não sei você, mas eu não quero ressuscitar na ressurreição dos ímpios depois do milênio. Então, como a gente pode se preparar para isso? Mais uma vez a Bíblia responde a gente. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Escuta só. De tudo o que se tem ouvido, a suma, isso a conclusão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o versículo 14, para acrescentar, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Com esse versículo dá para a gente entender que a nossa preparação para a eternidade, que começa hoje, ela tem que ser baseada no quê? Em obedecer a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E aí eu te faço algumas perguntas, que isso serve tanto para você como serve para mim, serve para todos nós. Como está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? A tua vida reflete a palavra de Deus? O que tu fala reflete a palavra de Deus? O que tu ouve, as músicas que tu ouve, os filmes que tu ouve, isso reflete a imagem de Jesus? Porque existem dois caminhos. Existe o caminho daqueles que acreditam em Deus. Existe o caminho daqueles que obedecem a Deus. Muitos, milhares, milhões estão no caminho de eu acredito em Deus. E não tem nada de errado com isso. Porque Ele é o nosso Criador e é a Ele que nós devemos honra e glória e a quem devemos acreditar nele e colocar a nossa confiança. Só que se você só acredita em Deus, o inimigo também faz isso. O inimigo também acredita em Deus. Os anjos eles também acreditam em Deus. Então, se você só acredita em Deus, você está a mesma coisa que o inimigo e os seus anjos. Agora, se você acredita em Deus e obedece a Ele, aí a coisa é diferente. Aí o negócio muda. Porque quando você acredita em Deus e obedece a Ele, certamente você será salvo. Certamente você viverá eternamente com Jesus. Então, parte prática. Como você pode melhorar o seu relacionamento com Deus e se preparar para a eternidade? Primeira coisa, separe... Você pode começar pequeno mesmo, separar 10, 15 minutos ali. Pode ser um capítulo da Bíblia. Não precisa ser muita coisa não. O importante é que você comece. Você orar antes de ler a Bíblia, para pedir a Deus sabedoria, conhecimento para entender a Bíblia. E você lê a Bíblia, aquele capítulo. E depois você pode até olhar no YouTube um resumozinho daquele capítulo.
que tem vários resumos bem legais no YouTube, inclusive um que eu olho para cada capítulo que eu leio, é o Reavivados por Sua Palavra, que é um bem resumidozinho assim, 2, 3 minutos estourando, bem curtinho e você entende assim de forma clara. A segunda coisa que você deve fazer, além de estudar a Bíblia, além de orar, obviamente, é praticar a palavra de Deus. Porque Romanos 12, versículo 2, diz para que nós não imitemos o comportamento desse mundo, mas que a gente deixe que Deus transforme a nossa mente, para que a gente aproveite a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não importa o que o mundo esteja fazendo, quais sejam as modinhas do mundo, se estiver contra a palavra de Deus, não faça. É simples. Claro, tem algumas coisas que é difícil fazer, mas é o que vale a pena, é o melhor para cada um de nós. Porque obedecer a Deus, seguir o caminho de Deus é difícil, mas não é impossível. Porque a gente está indo contra a nossa natureza humana. E contra a nossa natureza humana, isso é algo que realmente vai trazer uma certa dificuldade. Mas é justamente isso que nos leva mais perto de Deus. E é isso, pessoal. É isso que a gente pôde aprender hoje sobre eternidade. Que vai ter a eternidade onde você vai viver com Jesus e a eternidade onde você vai ser morto e nunca mais vai existir. Porque você vai estar abraçado com o mal, se você escolher esse caminho, claro. Então, que você, que eu, possamos escolher o caminho da eternidade com Jesus, né? E uma frasezinha para ficar na sua mente é que Deus, ele já te deu tudo e ele ainda te dá tudo. E o mínimo que você e que eu podemos dar a Ele é a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos recursos, tudo que a gente tem para Ele. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até um próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí, João Deus, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Essa frase é de Jim Rohn e, olha, isso é verdade. Hoje a gente vai ver como a influência das pessoas ao nosso redor, do ambiente onde a gente está, das coisas que a gente, das pessoas com quem a gente convive, como isso influencia a nossa mentalidade e como a gente pode blindar nossa mente contra influências externas e para que a gente possa estar focado na palavra de Deus. Bem, como a gente acabou de ler no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, em falando justamente sobre isso, que as pessoas com quem nós andamos moldam a nossa mentalidade, isso é, os nossos pensamentos. Se você parar para pensar, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos,
E comportamentos geram hábitos. E hábitos geram o teu estilo de vida. Então, o que você pensa influencia diretamente naquilo que você está fazendo. Agora, é claro que isso não significa que se você não prospera, e quando eu falo em prosperar aqui, eu não estou falando de financeiro somente, tá bom? Prosperar significa ter o necessário de todas as áreas da vida, isso é financeiro, físico, mental, espiritual, emocional, todas as áreas da vida. Então isso não significa que se você não prospera, é por causa das pessoas que estão ao teu redor. Não é por causa delas, mas esse fator influencia sim. E olha, bora para pensar comigo. Agora no versículo 2, que vem falando: anda, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No caso é o justo que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Tem um outro versículo lá em Josué 1:8, que ele fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, com esse versículo, para pensar comigo. Você pode até meditar na palavra de Deus. Isso é, meditar na palavra de Deus é o que? É estudar a Bíblia, é orar. Você pode até fazer isso, mas, porém, entretanto, se você não estiver acompanhado de pessoas que te edificam e te fazem crescer, te levam para cima, é maior a probabilidade de você sair dos caminhos de Deus. É por esse exato motivo que parte praticar. O que você tem que fazer com relação a isso? Tá, eu entendi que eu tenho que estudar a Bíblia, que eu tenho que orar, que eu tenho que praticar a palavra de Deus. Só que eu também tenho que ter as companhias certas. Como é que eu posso fazer isso? Simples. Fale com Deus sobre isso. Fale com Ele para que Ele possa mostrar quais as companhias certas, quais as pessoas as quais eu devo estar andando, as quais eu devo estar convivendo. Para que assim, você falando com Deus, você pedindo a Ele, Ele vai mostrar. E uma dica muito importante é você seguir pessoas na internet, nas redes sociais, até porque esse é um dos cantos onde a gente mais mexe. Então a gente seguir pessoas nas redes sociais, na internet, que sejam pessoas que te edifiquem, pessoas que te tragam princípios, que te tragam valores baseados na palavra de Deus, seja na área financeira, seja na área de relacionamentos, seja na área familiar, seja na área de físico, de exercício físico, seja na área de alimentação e tantas outras áreas. Procure pessoas que tenham princípios, pessoas que tenham, você vê ali, que elas parecem ter uma mentalidade parecida com a de Jesus, uma mentalidade bíblica, uma mentalidade que está de acordo com os princípios da Bíblia. Então você segue essas pessoas e aprende com o conteúdo delas, porque isso vai te ajudar muito para que, voltando ao início do vídeo, você possa blindar sua mente de influências externas ao seu redor. E assim você coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Por quê? Porque tem certos ambientes, tem certas pessoas que não tem como você... vou agora, para proteger a minha mente de influências externas, agora eu vou me afastar de todo mundo, vou ficar sozinho, vou só ficar estudando a Bíblia. Não tem como você fazer isso.
Você tem que viver em conjunto, em sociedade. Assim como os outros têm defeitos também, você também tem seus defeitos. Então você também tem que aprender a conviver com essas outras pessoas, mesmo que, mas elas não têm a mesma visão que eu, não tem assim uma visão tão bíblica com base em princípios. Fazer o quê? A gente tem que aprender a conviver com todas as pessoas. Mas é claro que a gente tem que andar com aquelas que estejam mais de acordo com aquilo que a gente vê de acordo com a palavra de Deus. Então, essas duas dicas: fale com Deus, peça a Ele para mostrar as companhias certas. E segundo, siga pessoas na internet que te edifiquem e que te façam crescer nas várias áreas da vida. Bem, e para finalizar, no versículo 3, ainda do Salmos 1, aqui ele fala que o justo ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, né? Que ele dá o seu fruto, que as folhas dele não murcham e que tudo que ele faz, ele se dá bem, ele é bem sucedido. Isso por quê? Porque ele está baseado na palavra de Deus. A árvore ela tem raízes profundas para que ela possa ter aquele tamanho grande, seja aquela árvore bonita. Ela tem raízes muito, muito profundas. E é assim como que a gente deve ser também. A gente deve ser como essa árvore de Salmos 1, versículo 3. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você seja como essa árvore de Salmos 1 e que você possa seguir os caminhos de Deus e que a tua mente esteja blindada de qualquer coisa, de qualquer influência externa, influência do mal, e que você esteja enraizado na palavra de Deus, que ele esteja em primeiro lugar na tua vida e que você esteja baseado nos princípios dele e você procure pessoas que te edifiquem. Que Deus possa fazer tudo isso na tua vida, assim como na minha, na vida de todos nós, possamos continuar firmes no caminho de Deus. E esse que eu desejo para a tua vida. E até um próximo vídeo, homem de Deus. Até mais. Fique com Deus. Valeu!